Olha, obrigadíssimo por aceitares o nosso convite. De facto, é um dos temas que cada vez mais vai surgindo aqui com quem nos segue. E é uma preocupação cada vez mais que os pais têm. Muitas vezes não sabem para onde é que para onde são de virar. E eu, por acaso, depois nem comentei contigo, estiveste no Canal 2 aqui há umas semanas, julgo eu, No não dia foi? 6, sim, Exatamente, estive na sociedade civil. exatamente. Mas olha, antes de começar a falar, obrigado eu pelo convite. É sempre uma honra, principalmente de trazer este tema, que principalmente cá em Portugal ainda é uma novidade no que diz respeito, pelo menos à parte mais infantil. Já vamos tendo Exatamente. muitas coisas, felizmente, Sim, para os adultos, mas para as crianças julgo que ainda é uma coisa muito recente. exatamente. E entretanto percebi que acima de tudo era alguém que percebia do assunto, porque temos muita gente a falar de muitas coisas, mas às vezes não sabem exatamente no fundo, profundo, do que falam, e eu percebi que eram, para além de ser uma coisa que tu percebias, era uma coisa que tu gostavas de fazer. Foi fácil É, perceber, e depois tentei pesquisar aqui no Instagram, encontrei-te, fiz-te o convite e tu imediatamente aceitaste, portanto, obrigadíssimo por isso. Olha, antes de começarmos de facto no assunto, explica-nos um bocadinho quem é a Cristina Judas e como é que alguém das engenharias químicas vem para estas coisas. então, muito rapidamente, pronto, eu sou formada efetivamente em Engenharia Química, no ramo da qualidade e do ambiente, e por isso é que trago também tanto aqui a questão das finanças sustentáveis. Mas a questão do dinheiro sempre esteve muito presente na minha vida e isto até tem a ver com um episódio pessoal. Algumas pessoas que já me seguem já sabem, mas aqui para a tua audiência muito provavelmente não sabem. Eu, quando tinha mais ou menos 17 anos, estava a entrar para a faculdade, foi exatamente no ano em que eu entrei para a faculdade, os meus pais faliram. Portanto, eu vivia lindamente, e quando eu digo que vivia lindamente, tenho a noção que muito acima da média nacional, e portanto, como deves imaginar, nunca foi um tema falar de dinheiro, nunca, nem era assunto, portanto, não, nem sequer, nem manifestar, sabia muito, sabia pouco, quer dizer, não era um assunto. E nesse verão, pronto, os meus pais, obviamente o processo não foi imediato, aquilo já devia vir a acontecer há algum tempo, mas nunca foi transmitido a nenhum dos filhos e nós somos 5 filhos. Foi na altura, foi um choque grande, porque era aquelas coisas que eu costumo dizer, tendo em conta o património que tínhamos, era daquelas coisas que dizia, é impossível isto acontecer, mas realmente acontece. E isto acontece exatamente porquê? Por falta de educação financeira infantil. Não há proteção de património, portanto, houve efetivamente um problema que se arrastou durante muito tempo na vida dos meus pais e isso foi dilapidando o património. Portanto, o dinheiro sempre esteve muito presente na minha vida e, portanto, a partir desse momento, como devem imaginar, eu tinha duas hipóteses. Ou eu agarrava isso como um drama para a minha vida, não é? E, portanto, que desgraça que será, a partir de agora, a menina mimada e Betinha, como é que agora vai passar a viver daqui para a frente. E a realidade é que fecha-se uma porta e abre-se uma janela. Eu tive um tio que se ofereceu para me oferecer. Quando eu digo que faliram, faliram completamente e, portanto, nem sequer havia dinheiro para eu ir para a faculdade, para as pessoas terem um bocadinho de noção. E eu sempre estudei em escolas públicas e na universidade também, portanto, não estávamos a falar de ir para uma faculdade privada onde a mensalidade era bastante mais elevada. Na altura estávamos a falar para aí de uma mensalidade de 350, 370 euros ao ano, uma coisa assim. Tive a felicidade de ter um tio que me ajudou, mas que disse que passas a receber 300 euros por mês e tens o limite de fazer o curso em 5 anos e não há nem mais um euro para nada. Obviamente eu ia dormir à casa dos meus pais e ia comer à casa dos meus pais, mas era pura e simplesmente isso que acontecia. Portanto, eu pura e simplesmente fazia uma refeição em casa e dormia em casa dos meus pais. Tudo o resto tinha que ser suportado pelos meus 300 euros mensais. Tudo. Desde a mensalidade, telefones, que na altura já tinha. Portanto, isto já foi em 1998. E, portanto, tudo tinha que ser suportado por esse dinheiro. E, portanto, o que é que aconteceu? Eu tive que aprender a gerir dinheiro, como a maior parte de todos nós aprendemos, não é? Por tentativa e erro. E, portanto, a partir daí começa a minha caminhada com a questão da educação financeira e, portanto, felizmente, esta tentativa e erro até correu bem, porque comecei a perceber que havia um conjunto de coisas que eu obrigatoriamente tinha que fazer, mas tudo de forma muito intuitiva, não é? Portanto, que tinha que ter uma reserva de emergência que na altura não se chamava nada assim, eu tinha que ter um dinheiro para alguma eventualidade, eu tinha que ter, ou seja, fui salvaguardando algumas questões pura e simplesmente por intuição e por coisas que ia lendo e estudando.
É óbvio que à medida que o tempo vai avançando, nós vamos tirando cada vez mais, e que é o caso, vamos tirando mais formação e vamos cada vez estudando mais sobre o assunto. Pronto, eu tenho mentorias na área de investimentos e sou investidora também. E depois especializei-me mesmo em educação financeira infantil, porque eu tenho uma pós-graduação específica em educação financeira infantil que tirei no Brasil, porque não existe nada efetivamente na Europa em termos de educação superior. E portanto é assim, resumindo muito rapidamente aqui a história que é longa, é assim que ao fim e ao cabo eu me especializo em educação financeira infantil, obviamente muito forçado pelo facto de eu ter sido mãe e não querer que obviamente os meus filhos passassem ou alguma vez sonhassem que isto fosse possível. Muito bem. É engraçado que o Pedro Anderson também, a mudança dele do chip foi também quando ele não conseguia pagar o crédito da casa. É engraçado essa semelhança que às vezes, quando batemos no fundo, é uma forma de nós nos reinventarmos e se soubermos explorar isso, normalmente até podemos usá-lo a nosso favor ao longo do tempo. Uma das coisas que falaste e que me parece que acaba por ser muito importante em tudo isto é a questão de os pais, a questão do exemplo, não é? E tu falas muitas vezes sobre isso. Muito. Tu achas que isso, os pais não têm noção disso ou não sabem como é mais por falta de conhecimento ou é mesmo em Portugal a cultura, essa cultura de não falar do dinheiro e não se lembrarem que as crianças estão muitas vezes a absorver tudo, tu falas disso também, que eles são como esponjas. Qual é a tua opinião sobre isso? Eu sei, mas quem nos está a acompanhar... Nós temos, assim, eu diria que nós em Portugal ainda temos dois níveis de consciência. Portanto, nós temos alguns pais que já começam, bastantes pais que já começam a ter noção de que é um assunto muito importante, principalmente pela esta questão da dor. Porquê? Porque muitos se viram em algumas dificuldades e quando começam a vislumbrar a vida dos filhos, começam a pensar, eu não vou querer isto para o meu filho e, portanto, o que é que eu posso fazer hoje para que ele não passe por isto? E depois temos um conjunto de pais ainda bastante alargado, aliás, é por isso é que nós também temos os resultados que temos ao nível da literacia financeira em Portugal, sim, em que acham que efetivamente isto é uma coisa que a vida vai ensinar e que eu também é um bocadinho, eu costumo fazer aqui esta analogia e se tu investigaste um bocadinho, percebes um bocadinho a analogia que eu faço, é exatamente tudo acontece nas outras áreas da educação, não é? Eu costumo dar o exemplo que é assim, eu também levei umas chapadas e não morri, estou aqui. Portanto, é exatamente a mesma coisa. E que fique claro que eu não concordo nada com isso. Aliás, eu trago exatamente isso porque eu não concordo nada com isso. E a questão do dinheiro é exatamente essa. E porquê é que a questão do exemplo é tão importante? Porque, e isto, atenção, que não sou só eu que defendo, isto existem imensos estudos e principalmente a neurociência explica muito isto. E isto tem muito a ver até com uma questão que tem a ver com o sistema com o qual nós nascemos, que é o sistema de neurónios de espelho. O sistema de neurónios de espelho foi descoberto através de um estudo de chimpanzés em Itália, em que o que é que se aperceberam na altura esses pesquisadores? Aperceberam-se que os macacos que estavam a ver outro macaco a comer uma banana, os sistemas cerebrais que eram ativados eram precisamente os mesmos, como se ele estivesse exatamente a comer a banana. Agora, isto só acontece se tu já experimentaste esse comportamento. Vou explicar para traduzir isto por miúdos. Se tu nunca comeste uma banana na vida, é óbvio que o teu cérebro não vai ativar esses neurotransmissores porque não sabe o que é comer uma banana, ok? Agora, se tu já comeste uma banana e vês alguém a comer uma banana, o teu cérebro vai responder como se fosse um espelho. Portanto, o teu cérebro vai ativar os neurotransmissores como se tu estivesse a comer uma banana. E isto, atenção que esta descoberta pode parecer parva, mas foi uma descoberta altamente importante até para uma coisa que já agora passo a dizer às pessoas, muito importante, por exemplo, para o diagnóstico do autismo. Isto é que explica porque é que as crianças e as pessoas que estão diagnosticadas com autismo têm os tais problemas relacionais. Porquê? Porque não é que eles não tenham sistemas de neurónios de espelho, porque toda a gente nasce com isto, não é uma coisa que se desenvolva, todos nós nascemos com isto, faz parte do nosso cérebro primário. O que acontece é que o sistema deles é como se estivesse mais lento. E, portanto, nós quando estamos aqui nesta conversa, tu estás a ler os meus sinais, os meus gestos, as minhas expressões faciais, e isto é instantâneo.
O que é que acontece num cérebro mais lento? Ele leva mais tempo a ler a tua reação. Por exemplo, se eu me estou a rir, se eu estou a ser empática, se eu fecho a cara, eles levam mais tempo a reagir. E, portanto, por isso isto foi muito importante cientificamente. Isto, mais uma vez, só voltando agora aqui, trazendo isto para a educação financeira infantil, é isto que acontece também, mas não só, na educação financeira. Ou seja, nós aprendemos muito mais por aquilo que nós vemos do que por aquilo que nós ouvimos, mas, acima de tudo, quando há uma mistura dos três. Por isso é que quem já aqui estudou um bocadinho de PNL, Programação Neurolinguística, percebe que muitas vezes há pessoas que são muito mais visuais, Sim. outras são muito mais sinestésicas, Pessoa outras visual. são muito mais auditivas. E pronto. Tem a ver com isto, porque tu se calhar quando alguém te pergunta alguma história, tu tipicamente contas uma história do género. Eu lembro-me que aquilo tinha uma casa que era assim, pintada de amarelo, não sei o quê. Sim. A outra pessoa, por exemplo, vai contar a mesma história, mas dizendo, eu lembro-me do cheiro do mar, ou seja, é uma pessoa que é muito mais sinestésica, ok? Portanto, isto tem a ver exatamente com isto. As crianças e todos nós aprendemos não só com aquilo que ouvimos, mas acima de tudo com aquilo que vemos e com aquilo que sentimos. E por isso, há um exemplo que eu dou e que já agora fica aqui a dica para todos, se não fazem em casa, porque normalmente é um problema que se tem em casa, que é a história dos miúdos lavarem os dentes, que é sempre um drama. Aí está na hora de Sim. lavar os dentes, e agora? Façam uma experiência. Comecem todos os dias a lavar os dentes ao lado do vosso filho. Sim. Lavem os dentes assim, olha, o pai vai lavar os dentes, ou a mãe vem lavar os dentes. E comecem vocês a lavar os dentes. Não digam nada, peçam só para ele vir. E vocês vão ver que, muito mais rápido do que aquilo que vocês imaginam, eles vão começar a lavar os dentes sozinhos. Sim, sim. Isso aqui em casa acontece algumas vezes, principalmente quando estamos a tomar um pequeno almoço ao mesmo tempo e venho eu lavar os meus dentes e sem ninguém dizer nada, quando eu não estou normalmente, ou o contrário, temos que andar quase a insistir ou porque já Exatamente. fizemos. Exatamente, é engraçado e de facto aqui agora estava a pensar aqui em casa e acontece exatamente isso. Por isso é que há uma frase que eu adoro, e que isto para acabar de responder à tua pergunta da questão do poder do exemplo, que eu chamo muito isto o poder do exemplo, não é? Há uma frase que eu adoro e que isto ajuda muito os pais. Se vocês querem mudar um comportamento do vosso filho, mudem o vosso primeiro. Exatamente. É muito mais rápido. Sim. O problema às vezes é estar a falar de dinheiro em casa. Eu sei que também acaba por ser Exatamente. um dos grandes problemas. Mas por isso é que a educação, isso também às vezes é uma crença. E é uma crença que é de género. Mas eu não sei para mim como é que eu vou ensinar o meu filho. Exato. Comecem exatamente com o vosso filho, porque vai ser um desbloqueador de conversa. Por exemplo, se estivermos a falar de crianças com menos de 3 anos, estamos a falar, claramente, nós não vamos falar de dinheiro com estas crianças, vamos falar de escolhas. E quando estamos a trabalhar escolhas, ao fim e ao cabo estamos a falar de literacia financeira, porque a vida toda da educação financeira vai ser escolhas. Nem que a gente seja bilionários, todos nós temos que fazer escolhas. Com muito ou com pouco, todos nós temos que fazer escolhas. E quando nós trabalhamos escolhas, estamos a falar, por exemplo, entre 2 brinquedos. Vamos ao supermercado e eles querem trazer. Isto é típico. E atenção que lá está. A educação financeira é do dia a dia. Qual é o pai que já foi ao supermercado e eles querem trazer 2 coisas? Aproveitem essas alturas para dizer assim, olha, nós só temos esta nota, por exemplo, ou só temos esta moeda. Só dá para uma das coisas. Vais ter que escolher. No princípio vai haver uma birra, mas elas vão passar muito mais rápido. Se começarem a fazer este processo, vão ver que as coisas são todas muito mais rápidas do que aquilo que toda a gente está a imaginar. Comecem com isto. Pequenas escolhas. Olha, tens este orçamento, 2 euros, 3 euros, os 5 euros. Posso dar um exemplo que eu faço aqui em casa. Apesar dos meus filhos terem a mesada educativa, um deles tem mesada educativa, outro tem mesada simbólica. Mas, por exemplo, para comprar as prendas para os amiguinhos para o aniversário, não faz parte da mesada deles, porque ainda não dá para suportar isso. Mas tem um orçamento. Portanto, há um orçamento definido que é 10 euros. O Tomás já sabe o que são 10 euros porque tem 9 anos. A Teresa tem 4, eu dizia-lhe que são 10 ou 20, para ela era diferente. Porque ela sabe que é aquela nota. Agora, o que é que ela já percebeu? É que não pode comprar nada que passe aquela nota. E o que ela mais gosta, que foi o que ela começou a... Não aconteceu isto logo, aconteceu para aí à 3ª ou 4ª vez. O que ela passou a gostar mais foi quando dava aquela nota e recebia troco. Okay. E percebia que aquele troco ficava para ela. Boa. E que aquele troco que ela podia pôr no milheiro dela. Sim, e, faz sentido. Lá está, utilizem o dia-a-dia e utilizem estas pequenas coisas. Utilizem, e, por exemplo, nós estamos a ensinar o que é um orçamento sem lhe estar a dizer, olha, isto é um orçamento. Não é? À medida que eles vão crescendo, vamos introduzir os conceitos, mas nós podemos trabalhá-los sem ter que verbalizá-los
com esta complexidade. Não é? A Teresa com 4 anos, obviamente, não sabe o que é um orçamento e não sabe distinguir uma nota de 10 euros de 20 a não ser pela cor. Exatamente. Muito bem. Quem tem já estes exemplos e que os usa em casa, vai deixando-os nos seus comentários, porque estamos aqui todos para aprender, portanto, há coisas que a gente às vezes pode aplicar e que não está espelhado. Diz-me uma coisa. Tu falaste a questão da mesada, até entrando aí já por esse tema, embora tu preferes semanada, não é? Quer dizer, pelo menos do que eu fui percebendo, do que eu fui percebendo. Tu defendes a semanada ou a mesada a partir de que idades? E eu percebi que tu defendes ali determinadas idades, uma determinada coisa e depois há uma evolução. Podes-nos explicar um pouco isso? Então é assim, na realidade, ao contrário do que a maior parte das pessoas imagina, existem imensos tipos de mesada. Na realidade existem cerca de 8 tipos de mesada. Isto porquê? Porque tem a ver exatamente com a forma como nós depois a aplicamos. Quando eu falo de uma mesada educativa, estamos a falar tipicamente daquilo que a maior parte das pessoas conhece, que é nós estabelecermos uma data, um valor, portanto uma periodicidade, um valor e depois existem aqui algumas regras antes destas duas que também são importantes a gente ter em conta. Temos que ter isso garantido. Quando é que se deve começar então esta questão da mesada educativa? Tipicamente ali entre os 5 e 6 anos. Antes disso, o que é que eu aconselho que se faça? Quem quiser já começar a dar alguma mesada, eu chamo-lhe a mesada simbólica. Qual é a grande diferença entre uma mesada simbólica e uma mesada educativa? A mesada simbólica não tem uma obrigatoriedade de ser dada. Ou seja, não tem que ser, por exemplo, todas as semanas. É uma coisa esporádica e que é dada para crianças com menos de 5 anos. Ok? Porquê? Porque aquilo que nós pretendemos com crianças, e obviamente ali a partir dos 3, hein? Atenção, dos 3 ali aos 5, Sim. porque antes disso não convém estar... Agora, isto é assim, isto não é estanque, está bem? Isto são dados indicativas. Óbvio. Sim. Obviamente, por exemplo, a Teresa começou a mesada simbólica aos 3 anos por ter um irmão mais velho, e portanto há aquela... Pronto. Aqui acontece igual. Pronto. A gente tem que ter, às vezes, a gente fala das idades e às vezes as pessoas são muito, mas o meu já tem 3,5. Pronto, isto tem que se ter muita atenção, principalmente com as crianças, é o estado de maturidade e o nível de desenvolvimento que nós percebemos e maturidade que a criança tem. Mas então, voltando ao tema, a semanada simbólica é esporádico, não tem que ter um valor certo ou fixo. O que é que se pretende? Que as crianças, então, ali entre os 3 e os 5 anos, comecem a manusear o dinheiro. É muito importante, enquanto houver dinheiro físico, aproveitem, porque é muito importante as crianças manusearem o dinheiro. E na prática, o que é que nós estamos a querer fazer com o manuseamento do dinheiro? Que eles percebam claramente que existem cores diferentes, tamanhos diferentes, e eles próprios, à medida que vão percebendo estas diferenças, eles vão fazendo perguntas. Não queremos de todo que eles percebam que a moeda escura é de 1 cêntimo, que a outra... Porque isso não vai acontecer, até porque eles não sabem ler nem escrever, e não se pretende que a educação financeira tenha diretamente esta associação à matemática, principalmente tão cedo. Ok? Não é por aí. Aliás, há imensos analfabetos que são são extremamente eficazes na gestão financeira e não sabem onde uma porta. Ok? Portanto, para as pessoas às vezes também têm esta crença, não é? De educação financeira é matemática. Não, de todo. Portanto, a ideia é manusear o dinheiro para eles perceberem que há cores diferentes, tamanhos diferentes, e depois eles próprios vão começar a fazer perguntas, porque é que é do tamanho, porque é que é de outro tamanho, etc. E o que é que pretendemos? É que eles, nestas idades, para além de manusearem, comecem a perceber que eu faço logo na simbólica, mas não é preciso fazer, ok? A ideia é eles terem uma carteira ou um cofrinho transparente, um milheiro transparente, onde eles possam aceder ao dinheiro que lhes é dado. E quando digo aceder, é mesmo aceder. Ou seja, se eles quiserem gastar aquele dinheiro, é suposto eles gastarem aquele dinheiro. O que eu faço com a Teresa foi eu introduzir logo 2 cofrinhos, mas pode ser só com um, okay? Para começar, para não complicar, as pessoas façam com um, desde que eles tenham acesso, pode ser um frasco, o que entenderem. Eu fiz com 2 porque... Aqui usamos as caixas de sapatos. Pronto, é assim, só convém ser transparente. Sim. E vou-te explicar porquê. Eles são muito visuais. Sim. As crianças precisam de ver o dinheiro crescer. Até nós, quanto mais eles. Exatamente.
E já agora só aqui uma dica que é importante. Quando nós formos trocar moedas dos cofres dos nossos filhos, se vocês virem que há uma resistência, não o façam. Ok, faz sentido. Porquê? Porque para eles, 10 moedas de 1 cêntimo Sim, vale muito mais do que uma nota de 10. Porque isso para aqui é constante. ele é quantidade, Sim, ok? sim, sim. Eles estão numa fase visual em que a quantidade é que interessa, não o valor, porque não é importante para eles, ok? Portanto, se sentirem que há uma grande resistência, não o façam. Mantenham lá o raio das moedas, Sim, mas podem ir falando, até porque lá está, vai-se falando, sim, e até que dizer, olha, exatamente. se a gente trocar, isto vale a mesma coisa. E pronto, e à medida que a resistência vai diminuindo, vocês aí depois trocam e já não há problema. Agora, se sentirem muita resistência, não o façam, porque eles vão sentir que vocês lhes estão a tirar dinheiro. Ok. Mesmo que não o estejam a Sim, sim, fazer. faz sentido. Mas é o que eles vão sentir. Pronto, basicamente a mesália simbólica é isto, ok? Manusear. Estava só a explicar. Eu com a Teresa faço 2, porque eu introduzi-lhe logo a história dela ter uma parte, dava-lhe 2 moedas exatamente iguais, para não haver confusão, e ela punha uma moeda na carteira e punha uma no cofrinho transparente que ela já sabia que era para o futuro. Ok. Portanto começou assim. E ela, obviamente, o dinheiro da carteira ela pode gastar. E pronto, há aqui depois umas regrazinhas que a gente estabelece para elas poderem gastar o dinheiro. Pois Damos à é isso que eu educativa. queria perguntar, já que estamos a falar sobre gastar, mas há regras, ou seja, não podem gastar no que eles quiserem, não é? Pronto, há 3 regras básicas e depois a partir daqui, nós depois à medida, lá está, quando passamos para a educativa, Sim, complicamos um bocadinho. As 3 regras básicas, mas que nós vamos ter que mantê-las para o resto das mesadas. Não podem comprar nada que lhes faça mal. E aqui depois, obviamente, porque é que eu digo assim de forma tão lata? Porquê? Porque há pais que vão dizer assim, nada que seja, nada de doces, não é? sim. Pronto. E, portanto, por isso é que eu falo nada que lhes faça mal. Porque depois aqui cada família encaixa no Sim, seu um padrão, conceito, sim. ok? Pronto. Nada que lhes faça mal, nada que faça mal aos outros e nada que faça mal ao ambiente. E porquê é que eu trago estas 3 regras importantes? E se nós formos constantes nestas regras, nós muitas das vezes quando fazemos o processo então semanal de lhes entregar a semanada, o que é que nós muitas vezes precisamos só de perguntar? Estas 3 perguntas. Compraste alguma coisa que te faz mal? Faz mal aos outros? Eles próprios vão dar, porque é isto Sim, que nós pretendemos fazer, ok? Não é nós dizermos se é bom ou se é mau, é eles chegarem a essa conclusão sozinhos, porque senão eles não estão a aprender nada, estão a fazer de papagaio, sim, ok? exatamente. Por isso é que é tão importante eles falharem, por isso é que é tão importante eles errarem, que é para serem eles a chegar às conclusões e nós estamos lá, obviamente, sempre para acolher, para ajudar, se eles perguntarem, obviamente, para explicar. Portanto, a ideia é um bocadinho esta. Começar com estas 3 perguntas mais latas e mais básicas. Quando passamos para a educativa, então, grandes diferenças. A partir da educativa já temos que ter aqui algumas regras. Então, eu chamo-lhe aqui os 5 passos básicos, digamos assim. O primeiro é que tem que haver aqui um compromisso claro. E quando eu digo um compromisso claro, o primeiro compromisso é dos pais. E quando eu digo dos pais, os pais têm que estar com disponibilidade para fazer este processo. Porque se os pais não tiverem disponibilidade, e quando digo disponibilidade é dar o dinheiro semanalmente, fazer este processo de perguntar o que é que compraram, é óbvio que eles quando são pequeninos a gente sabe o que é que eles compraram, não é? Porque eles normalmente Claro. vão connosco. Mas fazer este processo, são 5 Sim, minutos, sim, na realidade isto é 5 minutos por semana. Se acharmos que é só dar o dinheiro e já está, então não o façam de área educativa, porque exatamente. isso deseduca. Sim, Isso deseduca completamente. Agora, se têm disponibilidade mental, têm que ter disponibilidade de orçamento. Porquê? Isto é muito importante porque nós vamos passar, mesmo que o valor seja pequeno, os pais têm que passar a dotar isso no seu orçamento familiar. E, portanto, têm que fazer essa conta. Eu vou passar a dar ao meu filho 2 euros por semana, vezes 4 semanas. E isso sim. tem que passar a ser como se fosse uma inscrição. Isso agora vai depender, obviamente, de cada família, se são tão rigorosos no orçamento familiar ou se têm aqui alguma margem. Mas pronto. Tipicamente eu chamo a atenção para isto, porque às vezes também há esta questão de quanto é que eu dou e pronto. E às tantas já estamos a falar de valores que para algumas famílias já têm algum impacto e por isso é que eu digo que em idades mais pequenas o mais importante é caber no orçamento familiar e não tanto aquilo que é o recomendável. Porquê? Porque o que interessa mais aqui é o processo e a mecânica Sim, para eles irem introduzindo estes valores do que propriamente o que é que eles conseguem efetivamente gastar ou comprar. Pronto, então, compromisso dos pais com eles próprios, a dizer eu não vou falhar, vou cumprir. Também não vou fazer aquela velha coisa que é, se eu combino todas as sextas-feiras, esqueci de ter o dinheiro pago no sábado. Não façam isso. Não façam isso. Porque ponham-se sempre
nos sapatos dos vossos filhos. Vocês são as pessoas em que eles mais confiam. Vocês são as pessoas em que eles mais confiam. E, portanto, eu faço aqui tipo uma analogia que é, se vocês também chegassem ao dia, hoje em dia já não é assim porque é por transferências bancárias, mas antigamente, quando se recebia o vencimento, nós chegávamos no escritório. Secção de pessoal para receber o cheque. Exatamente. Eu ainda sou desse tempo. Eu também. Já sou um bocadinho antiga. Eu ainda cheguei, ainda apanhei essa parte. Portanto, o que é que acontecia? Agora imagine o que é ser o dia de pagamento e nós chegámos lá, Hoje não tenho hoje, tem que ser na segunda-feira ou tem que ser... Quer dizer, o que é que acontece aqui? E vamos falar emocionalmente. Há uma desconfiança natural, que é, porra, se isto já aconteceu uma vez, pode acontecer mais vezes. Sim. É isto que vai acontecer com os vossos filhos, tal e qual. Portanto, o que é que... Por isso é que lá está o compromisso ser tão importante. Se há o compromisso, vocês têm que se planear. Vou contar o que se passa aqui em casa. O Tomás recebe 4,5 €, a Teresa recebe 1 €. De uma determinada maneira, porque tem aqui depois uns truques com moedas e não sei o quê. Eu tenho que, obviamente, X em X tempo, por exemplo, ainda hoje, tive que pegar numa nota de 10 €, pedir à minha mãe para ir trocar à máquina das moedas para ter isto aqui em estoque em casa para que não falhe. Não é? Portanto, eu tenho que salvaguardar que todas as sextas-feiras, que é o dia em que eles aqui recebem a semanada, não há a questão de, olha, a mãe não trocou dinheiro. Não pode acontecer. Isso não pode acontecer. Tem que lá estar exatamente como quando eu quero receber o ordenado, tem que lá estar. Pronto, portanto, esta é a questão do compromisso, só para perceberem porque é que é tão importante a questão do compromisso. Depois, a segunda regra é explicarem claramente qual é que é o objetivo de uma mesada. E o objetivo de uma mesada, ao contrário do que a maioria das pessoas imagina, não é poupar dinheiro. É gerir os recursos que têm disponíveis. Este é o primeiro grande objetivo da mesada. E também, ao contrário do que se imagina, não é uma ferramenta dos filhos. É uma ferramenta que os pais usam para educar os filhos. E isto faz toda a diferença. Sim. Portanto, é gerir os recursos que eles têm disponíveis. E quando estamos a falar dos recursos, obviamente, vai ser o valor que nós lhes vamos atribuir. Portanto, esta é a segunda regra muito importante. Obviamente, tomar decisões, são 3 grandes objetivos. Portanto, gerir dinheiro, tomar decisões mais conscientes e depois a responsabilidade. E isto tudo, vocês vão perceber que quando dermos aqui alguns exemplos práticos, estas 3 coisas estão sempre em movimento e vão ligar àquilo que nós começamos a fazer em idades mais cedo, que é o quê? As escolhas. Depois, a terceira grande regra, portanto, compromisso, o objetivo, e depois temos que definir aqui uma coisa muito importante, que é quais são as responsabilidades de compra que eles passam a ter com essa semanada. Ou seja, nós passámos a dizer que, por exemplo, vai passar a receber 2 €. O que é que ele pode comprar com aqueles 2 €? Já vimos as 3 regras básicas e agora nós dizemos assim, por exemplo, ele todas as semanas pede carteirinhas de cromos. Vocês aí veem mais ou menos o que é que os vossos filhos, tipicamente, todas as semanas, onde é que vocês costumam gastar dinheiro com os vossos filhos? Em gelados? Em pastéis de nata? Em cromos? Em quê? Atribuam essas pequenas coisas que caibam dentro da semanada deles a eles. A partir desse momento vocês não compram mais isso. Sim. São eles que têm que comprar. Por exemplo, aqui em casa, o Tomás tem a responsabilidade de comprar tudo o que é cadernetas, cromos, gelados, o pastel de nata ao fim de semana. Portanto, tudo isto é da responsabilidade dele. Eu não compro. Pura e simplesmente não compro. É ele que tem que comprar. E se não tiver dinheiro para comprar, já sabe, por isso é que lá estamos nós. Temos que ter paciência, temos que juntar para depois comprar. Ok? E depois das responsabilidades de compra, temos que atribuir mais 2 regras, que é o quê? A periodicidade, portanto, o dia fixo que nós vamos estabelecer, se é à segunda, se é à terça, se é o dia, e um montante. Quanto é que nós vamos dar e de que forma é que vamos dar? Por exemplo, vou dar o exemplo do Tomás. O Tomás recebe 4,5 €, recebe em 2 moedas de 1 € e depois recebe o outro 1,5 € em moedas de 50. Porque tem a ver depois com o número de cofrinhos que ele tem e com outra divisão. Exatamente. Que isto a gente vai. Aqui a educação financeira é um bocadinho como se fossem as peças do Lego, não é? Nós vamos acrescentando aqui camadas e, portanto, vamos dificultando aqui, como se fosse um jogo. Sim, faz sentido. E, portanto, basicamente são estas as 5 grandes regras básicas da mesada educativa. Uma das coisas que tu disseste há pouco, e eu por acaso tenho aqui um dilema até em casa sobre isso, que é a questão de eles chegaram a uma determinada altura e não terem o dinheiro que querem para algo que querem comprar. Eu aqui fizemos uma caixinha de sapatos, dividimos em várias secções para a questão da semana das 52 semanas, em que cada semana mais 1 € e o objetivo era irmos à Euro Disney
com esse dinheiro no final do ano. Até o momento sou eu o único que vai cumprindo essa situação. Mostro, tento sempre que seja numa hora em que eles estão perto da caixa para perceber que eu estou a colocar o dinheiro, falo sobre o assunto, mas não os pressiono a fazerem a mesma coisa, até porque eles não têm um objetivo muito claro, ou seja, em função do dinheiro que eles vão conseguindo juntar, porque a questão da semanada e da mesada ainda não é uma coisa não está muito instituída connosco, embora as idades dos meus é muito parecida com os teus, ela tem 6 e ele fez agora 9, portanto. E a questão aqui é, uma das coisas que eu estou a pensar fazer, e até queria saber a tua opinião, é eles chegarem ao final do ano e como eles não contribuíram, não vamos ter o valor suficiente para irmos à Euro Disney, e eles perceberem que por esse motivo não vamos, porque de facto eles não cumpriram com o que deviam fazer, embora até dá jeito, porque a Euro Disney acho que está-se a reformular, só em 2024 é que vai estar a nova parte, portanto, e o meu objetivo é no próximo ano sim, aí tentar de alguma forma criar já é a questão da mesada e essas coisas todas. Tu achas que faz sentido levá-los a esta frustração, perceberem que se não pouparam, tiveram uma consequência, ou achas que pode ser muito forte? Eu sou sempre a favor da consequência. Ok. Só que é assim, isto às vezes, e eu principalmente gosto imenso de falar com pessoas que percebem dinheiro, que é o teu caso, porque isto realmente com as crianças tem aqui às vezes uns ajustes muito fininhos. Exatamente. Que é o suficiente para que mude tudo. O conceito é muito importante, principalmente é assim, quem aqui agora não percebeu um bocadinho esta conversa, a gente já traduz aqui. Exato. O conceito de prazos nas crianças é muito importante, principalmente para nós que trabalhamos com investimentos, temos que ter a noção que para eles os prazos Sim. são muito diferentes dos nossos. Sim. Então é assim, curto prazo para as crianças é menos que 3 meses. Médio prazo é entre 3 a 6. E longo prazo é de 6 a 1 ano. Tudo o que extrapola isto, eles não têm capacidade de abstração para perceber. Depois, portanto, logo aqui tens aí tens de afinar aí essa questão. Porquê? Porque para eles, primeiro, e depois é assim, vocês estão a trabalhar um objetivo de família, Sim. não um objetivo deles. Sim. E isto tem que ficar claramente, isto é um objetivo de família. E depois, mais uma vez, o que é importante? É vocês estabelecerem as regras. Pronto, para o objetivo de família, nós, por exemplo, todos temos que contribuir, nem que seja mensalmente, com €1. Isto tem que ficar claro. Sim. Porque senão eles não percebem o que é que têm para fazer. Qual é que é o papel deles, a parte ativa. E depois, o que é que eu dou muitas vezes este exemplo, exatamente da viagem da Euro Disney, porque tipicamente é um assunto recorrente. Sim. Acontece em quase todas as famílias. Há muitas vezes esta questão do objetivo da viagem à Euro Disney e das crianças pouparem para ir à Euro Disney. A realidade é que é um objetivo, e atenção que eu sou completamente a favor de que todos os objetivos são concretizáveis, e eu até trago muitas vezes no mapa de sonhos assim, histórias completamente mirabolantes para as pessoas perceberem que realmente, desde que a gente parte aquilo em metas muito pequeninas, isto é possível. Desmonte, sim. Qual é que é o ajuste que tens que fazer? Eles nunca vão conseguir comprar uma viagem à Euro Disney. Portanto, eles nunca vão concretizar. Eles vão conseguir ajudar para... Mas mais importante do que isso, se calhar para eles vai-lhes fazer muito mais sentido juntarem dinheiro para poder gastar lá. Ok, estou a perceber. Porque é uma coisa concreta. Porque eles assim vão sentir uma realização. O que é que acontece connosco, na realidade? Quando é que tu te motivas cada vez mais, principalmente na área dos investimentos e na área financeira? Cada vez que tu consegues atingir uma meta. Sim. Sempre que tu consegues atingir uma meta, tu sentes motivação. Por isso é que é tão importante a mesada e por isso é que é tão importante trabalharmos sonhos para curto, para médio prazo. Porquê? Porque são coisas que vão ter que acontecer, lá está, entre os 3 e os 6 meses, em que eles vão conseguir atingir qualquer coisa, em que eles vão conseguir comprar qualquer coisa. E, portanto, é como se fosse um boost. Sim. E isso é o que nos vai motivar. Se nós estivermos a trabalhar coisas dos 6 para a frente e nada a acontecer antes, eles não têm boost para fazer. Ok. Percebes? É quase como uma distribuição de dividendos. Exatamente. Ou seja, e por isso é que é importante eles terem o dinheiro da carteira para poder gastar todos os dias. E porquê é que eu sou a favor da semanada? Já agora também introduzir isto. Porque é a tua oportunidade, tu enquanto pai, para poderes pelo menos uma vez por semana és obrigado a falar de dinheiro. Sim, estou a perceber. Faz sentido. Todas as semanas podes ajustar as escolhas que eles estão a fazer, os erros que eles estão a fazer. E portanto é uma maneira de tu mais vezes teres que falar de dinheiro, mais vezes vocês
Então, ao fim e ao cabo, é como se fosse todas as semanas uma injeção de adrenalina, uma injeção de adrenalina, uma injeção de adrenalina. Até que vai haver um momento em que eles assim, já tenho dinheiro para comprar, sei lá, a Barbie, ou para comprar, não interessa, o que for. E vocês vão e compram, e levam o dinheiro dela e ela compra, ou o dinheiro dele e ele compra. E vocês vão ver que aquilo é como se fosse, que é completamente diferente se fores tu a pagar e ele dar-te o dinheiro. Ok. Que às vezes também Sim, há sim. essa questão, que é, pronto, Sim, não sim, tens aqui, o pai paga e depois tu dás. sim. Não façam isso. Não Sim, sim. trouxeste, não compras. Porquê? Porque também vais notar que se eles tiverem, é como nós, se nós tivermos a carteira, se o dinheiro for nosso e tivermos que abrir a carteira e gastar, custa-nos muito mais se o dinheiro não for nosso. Sim, sim, sim. E com eles é igual. E com eles é igual. Vocês façam o teste. Isto é como tudo, não é? Não há nada como fazer teste, até porque a melhor altura para falir na vida é exatamente quando se é criança. Exato. É quando se é É criança. tipo monopólio, sim. Exatamente. E portanto façam o teste, que é eles pedirem-vos qualquer coisa e vocês dizerem o pai compra e depois tu dás-me, e vocês vão ver que eles chegam a casa e sem problema nenhum dão. Porquê? Porque já tiveram a recompensa antes de pagarem. Sim. Ou fazer o contrário, que é, olha, isto custa X, isto custa Y, trouxe esta carteira, e eles terem que abrir, perceber se efetivamente têm o dinheiro. Porquê? Porque isso próprio é o quê? É estas pequeninas coisas de adrenalina, injeções de adrenalina que eu estava a falar. O facto dele abrir a carteira, perceber que tem dinheiro e compra, é Sim. tipo, já, eu tenho, eu posso. Sim, 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 sim. Sabe? É um Faz sentido. boost, é um boost. E, portanto, e lá está, isto é como nós conduzirmos um carro, não é? Nós aprendemos a conduzir cada vez melhor se guiarmos todos os dias, se conduzirmos todos os dias. Se a gente sentar por e simplesmente ao volante, nós não vamos aprender a conduzir. Com o dinheiro é igual. Com o dinheiro é exatamente igual. E é isso que também é importante os pais perceberem, que é, nós não estamos aqui a tentar transformar as crianças em mini Warren Buffett, nem em mini investidores, nem em mini adultos. Nada disso. As crianças são para ser crianças, elas podem aprender a lidar com o recurso com o qual elas vão ter que lidar, quer queiram, quer não queiram. Aliás, tu falas exatamente sobre isso, e até era uma das questões que eu aqui tinha, embora já que estamos aí, é que muitas vezes os pais estão muito preocupados com a profissão que os filhos vão ter. Mas depois não se preocupam com isto. Isso, se formos, de facto, depois de pensar sobre isso, não faz sentido, não é? Quer dizer, não. Se não sabem mexer com o dinheiro, podem ganhar muito dinheiro, e eu tive muitos clientes que ganhavam muito dinheiro, e conforme eu ganhava, entrava 10 mil e saía 11 mil. Portanto, isso também é muito importante no dia-a-dia das crianças e no longo prazo, certo? Exatamente. Até porque há outra questão também que é muito importante também desmistificar para os pais. E a nossa geração é o exemplo disso. Nós somos da geração, eu acho que tu és da minha geração, eu sou de 80. Também. Tu és de... Pronto. 80 literalmente. Portanto, eu também, eu sou de 80 literalmente. Portanto, ou seja, nós somos do tempo em que ainda não havia internet e passou a haver internet. Sim. O que é que eu estou a querer dizer com isto? Era impensável no tempo em que nós nascemos, porque isto depois a internet apareceu em 92, sim. 90, 92. Sim. O que é que não era impensável a gente dizer nessa altura que alguém ia ser gestor de tráfego, que alguém ia ser youtuber, que alguém ia ser social media? Não existia isto. Não existiam estas profissões. E, no entanto, hoje em dia há milhares de pessoas a viver disto. Ok? O que é que eu estou a querer dizer com isto? Preocupem-se em dotar os vossos filhos de pensamento crítico, de criatividade, de saberem estudar, de saberem gerir dinheiro, capacidade de adaptação, resiliência, que o resto, as competências técnicas, essas são facílimas de se obter o resto da vida. Até porque nós não sabemos para o que é que eles vão ser, porque assim, por exemplo, nós agora estamos perante uma nova revolução que é a inteligência artificial. Exatamente. A gente não sabe o que é que vai acontecer nos próximos 10 anos. Que profissões vão deixar de existir? Que profissões vão reduzir a sua atividade? Que profissões novas vão aparecer? Portanto, não se preocupem tanto com aquilo que os vossos filhos vão ser, mas eu uso uma frase que não é minha, que eu acho que até já a publiquei, que diz o seguinte: não é o que nós deixamos aos nossos filhos que os tornará grandes, mas sim aquilo que nós deixamos dentro dos nossos filhos é que os vai fazer ser grandes. Sim, na realidade é isto, não é? Na realidade é isto. Sim, sem dúvida. Há 20 anos atrás, aliás, se a gente perguntar à pipoca mais doce desta vida, que ela até é mais nova do que nós, se ela há 20 anos atrás, se ela ia ser influencer, ela ia rir na nossa cara. O que é isso? Exatamente. Não existia. Sim. Não existia, não é? Portanto, claro que vão haver sempre algumas profissões tradicionais e está tudo bem. Exatamente. Ainda bem que vai existir. Sim, a evolução.
Mas pode não ser o caso, não é? Sim. Por exemplo, e se o vosso filho quiser ser astronauta? Efetivamente, não há astronautas em Portugal. Não pode ser. Mas porquê que não pode ser? Porque vocês Sim, decidiram que O ele não Mário pode Ferreira ser. ainda há pouco provou que se pode ir à Lua, portanto, e é um português. E aqui a À questão Lua? é, mas porquê? Porque vocês decidiram que não pode Sim, ser, mas a sim, vida sim, é vossa ou é a vida deles? Não sim, é? Que lindo isto. sim, exatamente. Olha, já estamos, isto corre rápido. Quando a conversa é boa, corre rápido. Há uma das coisas que, que, que eu acho que está sempre um pouco na cabeça dos pais, e conheço quem defende uma coisa e defende a outra, tu defendes aquilo que eu defendo, que é a questão de remunerar os filhos pelas as tarefas da casa. Podes-nos falar um pouco sobre isso, porque há quem defenda que sim, que até a mesada deve ser influenciada sobre isso e essas coisas todas. Eu tenho a mesma opinião que tu, mas gostava que falasse um pouco sobre isso. Pronto, isto é muito interessante e só para dizer que é uma das questões mais polémicas na educação financeira infantil. Mas que fique claro que a tese da educação financeira infantil baseada na ciência, atenção, e na experiência real, é de que não é a favor da remuneração das tarefas domésticas. Principalmente nos contextos atuais. Agora, isto é uma história, eu já contei essa história, porque isto obviamente tem um contexto. Não somos a favor da remuneração, portanto, a educação financeira infantil da corrente científica não é a favor da remuneração por vários fatores. E principalmente na sociedade em que vivemos hoje em dia, em que aquilo que mais se pretende é que exista equalidade, equidade e que existe efetivamente aqui um compartilhamento de responsabilidades dentro de casa, onde não exista alguém que é responsável por fazer essas tarefas, pelas quais não recebe, efetivamente, e que existam outras pessoas que não têm essa responsabilidade de fazer. Porque, na realidade, nós estamos a falar aqui do bem-estar da família enquanto família. E o que é que... Mas agora é assim, mas isso quer dizer que nada pode ser remunerado? Não. Tudo o que tem a ver com a tarefa diária, com o bem que contribua para o bem-estar da família, não deve ser remunerado. Porquê? Porque senão eles vão ter aqui uma associação de que nós só vamos fazer tarefas, porque atenção que as crianças são literais, só vamos Sim, fazer tarefas se houver uma perceber. retribuição para. E isto é extensível, já agora dou já essa nota, à escola e à leitura de livros, porque também já me apareceram aqui a dizer eu pago ao meu filho para ler livros. Por amor da santa, por amor da santa, não vai ser isso que vai fazer o vosso filho ler ou virar um leitor. Antes, pelo contrário. Se calhar até vai ganhar a versão a ler, porque ele faz pelo que vai ganhar e não pelo que vai efetivamente Pelo livro. aprender e pelo gosto. Ok? E a realidade é que nós temos muitas tarefas que fazemos para as quais nós não somos remunerados. E isso é a vida, isso é a vida real. Portanto, de todo, remunerar as tarefas domésticas, remunerar ou dar gratificações. Aliás, vou já tudo. Penalizações, punições, recompensas, prémios, tarefas domésticas e escola, não é de todo aquilo que se pretende. Agora, isto é uma história. Isto tem a ver com o quê? A mesada é muito mais antiga do que aquilo que a gente imagina, não é uma coisa só agora de meados do século XX. É óbvio que ela institucionalizou-se e teve aqui uma formalização, tornou-se mais Sim, formal a partir da segunda metade do século XX, até por causa da questão, foi quando na prática a primeira metade do século foi dedicada às guerras e, portanto, obviamente, na segunda metade houve aqui um boost muito grande na economia, porque isto acaba tudo por girar na mesma coisa, e, portanto, obviamente, as pessoas deixaram de ser tão rurais, passaram a entrarmos aqui numa fase muito mais de urbanização e, portanto, as pessoas trouxeram coisas da ruralidade para dentro de casa. E, portanto, isso é que fez a formalidade da mesada, que antes era feita, e ela já existe desde o tempo da Roma Antiga, como, efetivamente, por isso é que a mesada vem da palavra do latim mensis. Porquê? Porque antigamente as pessoas que tinham ofícios davam mesadas aos filhos, principalmente aos filhos varões, porque tinham negócios de família e os filhos tinham que aprender o negócio de família. E como é ok. que eles aprendiam? Através da mensis. Portanto, era dessa maneira que os pais introduziam os filhos nos negócios das famílias. E, portanto, isto tem, obviamente, uma cultura de trabalho por trás, mas que, obviamente, está datada, não é? Tem aqui Sim, sim. uma questão cultural que se tem que compreender. E não necessariamente, como muitas vezes é assim, tem que saber quanto é que custa a ganhar. Não. Não tem que saber quanto é que custa a ganhar, até porque é proibido as crianças trabalharem legalmente
e, obviamente, cognitivamente as crianças não têm capacidade para ter que o fazer. Muito bem, já estamos aqui em cima da hora, portanto, acho que vamos ter que voltar a repetir, vamos repetir a Parte dose, 2. exatamente, porque a conversa, eu tenho para aqui ainda uma série de perguntas, ou seja, ainda vou na primeira página das minhas perguntas, portanto, e já vamos aqui com uma hora. Mas Olha, marcamos sem problema, é um sim, gosto. sim, entretanto voltamos a marcar. Eu queria para quem tem interesse em aprofundar mais este assunto, até porque tu és formadora sobre este assunto, o que é que as tuas formações podem acrescentar aos pais que pretendem aprofundar mais o assunto? Bom, nós para além de darmos estas técnicas todas, que falámos aqui algumas delas assim de forma mais superficial, o curso, nós lançámos agora um curso que por acaso fechou as vagas, mas quem estiver mesmo muito, muito interessado, o curso começa já na quinta-feira, esta primeira turma deste curso mais completo que nós vamos fazer. Quem estiver mesmo muito, muito interessado, pode mandar mensagem a ti ou a mim, que eu ainda consigo encaixar até quinta-feira. Agora, o que é que este curso tem? Este curso não fala só de educação financeira infantil. Este curso traz especialistas, aliás, o curso tem 9 especialistas, comigo 10, das mais diversas áreas. Portanto, nós trazemos neurociência, trazemos programação neurolinguística, trazemos inteligência emocional, trazemos educação positiva, psicologia positiva. E o que é que todas estas pessoas trazem? Trazem um tema específico. Por exemplo, a neurociência vem explicar aquilo que nós aqui ao fim e ao cabo estivemos a explicar, é as pessoas perceberem como é que o cérebro das crianças funciona e como é que nós conseguimos acelerar as formas de aprendizagem, e isto depois é transversal. É óbvio que nós aqui trabalhamos para a área da educação financeira infantil, mas são técnicas e estratégias que as pessoas depois podem adotar para as restantes áreas Sim. do conhecimento, obviamente. Depois temos, por exemplo, programação neurolinguística, que vem falar de crenças limitantes e crenças positivas, e como é que nós conseguimos, ao fim e ao cabo, ressignificar ou construir um sistema de crenças mais positivo. Temos a inteligência emocional e, portanto, explicar às pessoas também aqui toda esta questão das emoções básicas e que fazem parte da vida, e que não há emoções más nem emoções boas, há emoções e como é que nós as conseguimos gerir, e algumas técnicas de mindfulness também para os pais poderem aplicar em casa. Trazemos depois aqui a educação positiva, que tem muito a ver com aquilo que nós falámos no princípio, que tudo começa exatamente com uma boa comunicação e a forma como nos comunicamos e somos o exemplo em casa. E, portanto, trabalhamos muito aqui este pilar, porque, efetivamente, quando começamos a mudar este pilar, tudo o resto muda substancialmente. Portanto, é um curso altamente completo, portanto, roda tudo à volta da educação financeira infantil, de todas as técnicas e estratégias que tipicamente sou eu que dou, e até vamos ter aqui, porque o curso é transatlântico, é o primeiro curso transatlântico, em que eu também trago aqui alguns especialistas do Brasil, e depois então nas áreas específicas das outras ciências tenho então um especialista para cada aula para trabalharmos estas matérias. Portanto, é um curso realmente muito, como eu costumo Sim, dizer, é completo. holístico e 360. Ok, e também a malta também pode acompanhar no podcast, que eu já vou no sexto Exatamente. episódio, julgo bem no 10º, portanto já me falta pouco. É. Embora é A semanal, não primeira é? é semanal, Ok. acabou a semana passada a primeira Ok. temporada, regressamos em janeiro com uma segunda temporada, já agora aqui em primeira mão, regressamos em janeiro com Boa. convidados. Boa, sim, está bem. Olha, Cristina, mais uma vez agradecer-te e acho que vamos então para a segunda parte, entretanto combinamos e agendamos aqui com a malta. Agradecer a quem nos está a ver e esteve a ver até agora e até uma próxima. Obrigadíssimo. Obrigada. Tchau. Boa noite.